E quais seriam os principais influenciadores do preço? O que vai influenciar o preço que você vai cobrar no seu consultório? Porque assim, vamos supor que você tem um consultório em Copacabana e um consultório em Nova Iguaçu, provavelmente você vai ter preços diferentes, porque são público-alvo diferentes. Entendeu? A gente tem que entender. Então, um dos fatores que influencia o preço é o ambiente que você está. Então, aonde que você está localizado? Qual é a praça do seu consultório? Né? Isso vai influenciar na escolha do preço que você vai cobrar. Como é a concorrência? Você está sozinho ali? Você tem muito concorrente? Qual é o preço que esses concorrentes cobram? Qual é o perfil de consumidor que você vai atender? Então, a gente pode traçar isso por demografia, pode traçar o perfil do consumidor pela faixa etária, pela condição socioeconômica. Então, tudo isso vai influenciar. Você tem que saber para quem você vai atender. E a sua estrutura de custo. Se você vai trabalhar com materiais top, você vai ter uma estrutura de custo mais alta. Então, possivelmente, o seu preço tem que ser mais alto. Senão, você vai ter prejuízo. Ou não vai ter lucro. Entendeu? Então, você precisa entender que o que vai influenciar no preço é aonde o seu consultório está localizado, a concorrência, o perfil do consumidor e a estrutura de custo que você vai ter. E como é que a gente pode fazer para determinar esse preço? Eu trouxe aqui 3 tipos de preço que vão ficar bem fáceis de vocês entenderem, que seriam preço em ponto de equilíbrio, preço em margem e o preço psicológico. Preço em ponto de equilíbrio é quando o custo para você fazer aquilo é igual ao quanto você vai cobrar. Por exemplo, vamos trazer para... Eu vou levar para outro... já vou trazer para um outro exemplo, mas vamos lá aqui, vamos ver primeiro. Margem. Quando você tem o preço em margem, você tem o custo, mais a margem de lucro que você quer colocar, e isso vai ser igual ao preço que você vai cobrar, vai ser a receita. E o preço psicológico é quanto o cliente aceita pagar e o preço de mercado. Então, vamos entender isso no exemplo. Por exemplo, vamos falar de bolo de pote. Eu botei bolo de pote porque na última turma que a gente deu essa aula lá na Universo, tinha uma aluna que vendia bolo de pote lá. E acho que os preços estão de acordo com o que ela vendia. Então, vamos lá. Preço em ponto de equilíbrio. Quanto custa para você produzir um potinho desse de bolo? Vamos simplificar a história. Custa R$2. Então, você tem aqui, somando todos os ingredientes que você usou, o seu tempo, a conta de luz, a geladeira, tudo que você usou, você chegou à conclusão que R$2 paga para você fazer um potinho desse aqui. Se você vender esse potinho de bolo por R$2, o seu custo vai ser igual à receita. Então, você está trabalhando com preço em ponto de equilíbrio. Certo? Preço em margem é quando você sabe que você tem um custo de R$2 para produzir um potinho desse de bolo, só que você quer ganhar mais 2, você quer ter 100% de lucro. A sua margem de lucro vai ser 100%, vai ser R$2. E você vai cobrar R$4. Você está cobrando no preço em margem. Então, você está cobrando R$4 nesse potinho. Só que todo mundo que vende bolo de pote vende esse bolo por R$5. Se todo mundo vende por R$5, é porque tem mercado. Se tem mercado, é porque o cliente aceita pagar isso. Então, você pode vender por 4, se você quiser, e achar que você vai competir por preço, ou você pode agregar valor e vender por 5. Porque por que você vai deixar R$1 na mesa se todo mundo já vende por 5 e você vai vender por 4? A não ser que você tenha uma estratégia, vender por 2, gente, nunca. Porque senão você está trabalhando de graça. Se o custo teu é 2 e você vende por 2, você não teve lucro nenhum. Aonde que eu estou querendo chegar? No consultório, você tem que saber qual é o seu custo. Quanto custa para você ficar aberto, trabalhando? Ah, custa para mim X no mês. Então, com base nisso, você tem que saber para você poder botar seu preço. Senão você vai trabalhar e não vai ter lucro. A gente vai falar mais disso, tá? Deu para todo mundo entender essa diferença? Em ponto de equilíbrio, margem e preço psicológico? Sim. Deu sim. Sim. Deu. Show. Não estou mais sozinho. Vamos lá. Então, a gente pode fazer a precificação de 2 formas.
Uma é a precificação baseada em custos, que não está ligada na dinâmica competitiva de percepção de valor, vai basear na sua estrutura de custo e não determina a competitividade. Então, você está precificando com base no custo que você tem. E a outra é a precificação baseada em valor, que é a que eu sempre indico, que considera a percepção de valor por parte do consumidor, por parte do cliente. Então, você tem que saber quanto os clientes estão dispostos a pagar. Você tem que saber quanto custa aonde você está localizado, e aí você vai estabelecer o seu preço, que não necessariamente precisa ser exatamente quanto as pessoas estão cobrando. Você pode cobrar, inclusive, mais. Você pode cobrar mais e você, mesmo assim, ainda ter mais clientes do que aquele que cobram menos. Desde que você consiga que o cliente veja valor em pagar para você. Preço é quanto você cobra, valor é quanto o cliente leva. Vamos entender isso. Primeiro vamos para umas continhas. Eu sei que ninguém gosta de conta, mas eu trouxe que eu acho que é tranquilo para vocês entenderem dessa forma. Custo total vai ser o custo fixo do seu consultório. Todo consultório tem um custo fixo e tem um custo variável. O custo total no final do mês é a soma do custo fixo mais o custo variável. Correto? Vamos entender essa conta. O que é o custo fixo? O que a gente pode chamar de custo fixo? São aqueles custos que não vão variar de acordo com a produção ou com a sua receita. Então, são custos que você vai ter independente de você estar funcionando ou não. Então, por exemplo, o aluguel. Se a sala onde você tiver, ou a casa onde você tiver montado a clínica ou consultório, não for próprio, você vai ter que pagar um aluguel. Se você tiver num edifício, você vai ter que pagar uma taxa de condomínio. Tudo isso é fixo. Você vai ter que pagar todo mês, trabalhando muito ou pouco. Ganhando muito ou pouco, você vai ter que pagar. Salários fixos. Então, se você tem uma equipe, se você tem uma secretária, se você trabalha com uma ESB, você vai ter que pagar o salário dela. Dica: sempre faça de acordo com o que o sindicato manda e sempre registrado, carteira assinada, tudo bonitinho, tá? Para que você não venha ter problema depois. Dica aqui de ouro. Luz, conta de luz. Você tem que pagar a conta de luz sempre, né? A conta de luz vai estar lá, você vai estar funcionando. Eventualmente você vai ter gastos maiores ou menores, mas a conta de luz você vai pagar todo mês. Por exemplo, agora, nessa época em que eu funcionei em esquemas de plantões, eu economizei R$ 400 de conta de luz. R$ 400 de conta de luz, todo mês. Né? São 2 meses, já são R$ 800. Por quê? Porque não está funcionando tanto, mas a conta de luz é um custo fixo. Eu vou ter que pagar a conta de luz todo mês, gastando menos ou mais. Mas ela não é um custo variável, porque ela é um custo que tem todo mês. Telefone, você vai pagar o plano de telefonia. Se você tiver internet hoje, tem que ter uma internet no consultório, você vai pagar também. TV a cabo, se você tem uma TV por assinatura, né, no seu consultório, é mais um custo fixo que você vai ter. Os impostos que você tem que pagar, ISS de autônomo, vigilância sanitária, tudo isso você tem que pagar, IPTU. A verba de marketing, que você já tem que separar por mês, quanto é que você vai gastar. Então, você já tem que ter uma verba para fazer marketing, senão não adianta você fazer tudo isso, não ter uma verba para investir estrategicamente em marketing, você vai não ter sucesso. E a última aqui de cor diferente, que é o que a gente vai esmiuçar um pouco mais agora, é a questão do Prolabore. Alguém não sabe o que é um Prolabore? Eu já ouvi falar esse termo, mas eu não sei o que é não. Vamos falar disso E eu não agora. sei o que é não, professor. Vamos ver o que é Prolabore. Prolabore é o salário que todo empreendedor recebe pela sua atividade, né, na empresa da qual ele é dono. Então, por exemplo, se você tiver uma sorveteria e trabalhar na sorveteria, essa sorveteria tem que pagar para você um Prolabore. Você tendo a sua clínica tem que pagar para você um Prolabore. É o salário que você vai ter por trabalhar lá. Entende? Faz sentido isso? No caso, você dentista também tem um Prolabore. O que acontece? Vamos lá. Ó, você precisa calcular o Prolabore para controlar a saúde financeira da sua empresa e fazer planos de crescimento. Então, muitos profissionais pensam que podem se dar ao luxo de não receber um valor definido, retirando o quanto quiserem a cada mês. Mas esse não é nem a pior dos cenários. O pior cenário é exatamente esse daqui, ó. Quer ver? Misturar as despesas pessoais com as despesas da clínica. Vamos entender isso do princípio. Você montou um consultório, o paciente te pagou com cheque. Para onde vai esse cheque?
A maioria dos dentistas e a maioria dos empreendedores pega esse cheque e deposita na sua conta pessoal. Acabou, já era, já estragou tudo. O que você tem que fazer? Você abriu um consultório, você abriu qualquer negócio, mas vamos falar aqui do consultório. Você abriu o seu consultório, sua clínica, você tem que abrir uma conta. Abre uma conta. Se você for pessoa jurídica, você vai ter uma conta da clínica. Se você for pessoa física, mas sou só eu. Abre uma outra conta. Todo o dinheiro que o paciente te pagar, todo o montante que o paciente te pagar pelos tratamentos, você vai depositar nessa conta. Por quê? Aqueles custos fixos todos do consultório vão ser tirados dessa conta. Entende? Porque quando você recebe os pagamentos dos pacientes e bota na sua conta pessoal, mesmo que seja só você perde a noção de como você vai fazer a gestão disso, porque você não sabe mais quanto que entrou, quanto que já era seu que você tinha na conta, e você no final está pagando outras despesas pessoais suas com o dinheiro que entrou de paciente, que seria para pagar a conta da clínica, aí no final a clínica está devendo, porque você misturou as despesas todas. Então, separa. Se você vai receber pagamento, e aí eu aconselho vocês fazerem isso através de cartão de crédito, ou ter uma maquininha daquelas. Hoje é muito fácil você ter uma maquininha dessas, tem máquinas específicas, inclusive, para profissionais da saúde. A minha não é, mas conselho depois de formado para vocês aí, para vocês verificarem quem tem a menor taxa, né? E quem tem credibilidade no mercado, para vocês verem aí qual é a... Depois, quem quiser, eu dou dica de máquina para fazer, mas não vou falar isso no vídeo, né? Mas é interessante vocês terem. Por quê? Porque o paciente... hoje eu não vim preparado, não tem problema não, a gente aceita cartão. Aceita débito? Aceita, ponto. Entendeu? É uma maneira de você oferecer a possibilidade do paciente fazer. Às vezes o paciente quer fazer, mas não está preparado. Então, por que receber depois se você pode receber na hora? Entende? Mas aí esse pagamento do paciente vai cair numa conta, que você abriu específica para o consultório. Aquela conta é só daquilo. Então, quando você tiver que pagar o condomínio, o aluguel, o salário da secretária, a conta de luz, você vai tirar dali. Porque aí você vai saber se você está tendo lucro ou prejuízo. Lógico que você tem como fazer isso de uma outra maneira. Você pode fazer planilha de Excel, você pode fazer no papel à mão, você pode ter uma tabela para você fazer, você pode contratar um software, e tem softwares aí ótimos para você contratar para fazer a gestão de tudo isso, mas não adianta você ter um software super moderno se você mistura a sua despesa com a despesa da clínica. Então você tem que entender quanto entrou e quanto saiu. Eu tenho pacientes que pagam tratamento no consultório com cheque da empresa. Aí como é que justifica no balancete da empresa que saiu uma verba de tantos reais para pagar um tratamento odontológico? Se aquilo não é uma despesa da empresa. Entende? Isso geralmente acontece muito com quem tem empresa familiar, empresas menores. E aí depois a empresa está devendo e não sabe por quê. Faz sentido? Então a gente vai abrir uma conta para poder receber o pagamento ali. Por isso que você não vai... Aquele dinheiro que entrou, ele não é seu. É da clínica, é do consultório. Vamos supor, faturou 30 mil no mês. Esses 30 mil é da clínica. Você vai decidir, com base no faturamento que você tem, na previsão de faturamento, qual é o prolabore que você quer retirar. Então, com base nesse prolabore que você quer retirar, é que você vai poder fazer essa previsão. Então, você quer tirar, vamos supor, 5 mil por mês? Então, lá nos custos fixos, vamos supor, eu quero começar com 1.000, depois eu quero ir para 2.000, depois para 3.000, 5.000. Periodicamente você vai alterando isso, mas você tem que ter um valor que você vai retirar. Isso tem que estar aqui no custo fixo. Eu quero tirar 20 mil por mês. Tem que botar aqui, ó, é custo fixo. O seu custo fixo já vai começar de 20 mil mais tudo isso. Eu quero tirar 5 mil, então vai ser 5 mil mais tudo isso aqui. Então você já vai ter essa taxa. Entendeu? Fez sentido a questão do prolabore? Sim. Se ficou dúvida, fala. Entende? Então, mesmo que o consultório... mas o consultório é meu. Eu boto, o paciente me deu um cheque, eu vou pagar, vou depositar na minha conta. Só que aí você vai viajar e daqui a pouco você está pagando com o que seria para você pagar as despesas da clínica, você está pagando a sua viagem. A sua viagem você tem que pagar com o prolabore que você recebe, não com o montante que entrou para a clínica. Senão, imagina, no momento agora em que o consultório está fechado, em que a maioria dos consultórios ficaram fechados, só atendendo em esquema de emergência, como é que você consegue ter uma saúde financeira
razoável para pagar todas as despesas sem ficar devendo nada e ainda conseguir voltar bem se você misturar tudo isso? Não tem como. Aí no final você está tirando dinheiro de investimento ou está tirando dinheiro de conta pessoal sua para pagar o consultório. Isso aí a gente vê demais por aí. Esse é um dos maiores erros que acontecem com vários empreendedores. E pessoas que não têm conhecimento de gestão acabam fechando seus negócios porque já misturaram despesa pessoal com a despesa do negócio. E aí, quando vai ver, tá, não só o negócio faliu, mas como a saúde financeira dela própria, pessoal, faliu também. Então, negócios que têm uma saúde financeira boa, que têm gestão, estão conseguindo sobreviver melhor a esses períodos agora. E aí os custos variáveis, a gente falou dos custos fixos, vamos falar dos variáveis. Os variáveis são aqueles que variam de acordo com os gastos que você tem, né, de atendimento e funcionamento. Então, por exemplo, são os insumos, dental. Se você tem dental todo mês, pode ser que tenha, pode ser que não. Desgaste de equipamento, desgaste com manutenção de equipamentos, por exemplo, vai ter que fazer uma manutenção no ar-condicionado, no compressor, na bomba a vácuo, comprar uma turbina nova. Então, tudo isso a gente precisa e é custo variável. Esse custo varia. Você tem uma média, para você poder calcular o custo total, você faz uma média do que você tem como custo variável nos outros meses. E sempre tem um fundo de reserva para isso. Né? Tem que ter um capital de reserva, senão, no momento em que você precisa comprar, vou dar um exemplo. Lá no consultório, agora em janeiro, o compressor pifou. Ele já tinha aí os seus 7, 8 anos, entre 8 e 10 anos talvez, eu não me recordo. Mas pifou. O custo para consertar era quase o preço de um novo. O que eu fiz? Um novo. Vamos comprar um novo para durar mais 10 anos. Então isso não estava na minha pauta, isso é um custo variável. Eu tive que arcar com um compressor silencioso para 2 consultórios. Então tudo isso é um custo que você coloca. Mas se você já tem um fundo para isso, você já consegue que isso não afete a saúde financeira do seu consultório. Então, esses são os custos variáveis. Vamos voltar. Então, o custo total que você vai ter no mês é o somatório do custo fixo mais o custo variável. Vamos lá. E o preço que você cobra deve cobrir ao menos o custo total. Então, quanto você ganha no mês, ou quanto entra de receita no mês na clínica ou no consultório, tem que cobrir pelo menos todo esse custo aqui. Mesmo que não sobre nada. Não sobre nada não quer dizer que você não recebeu nada. O seu salário já foi pago, que é o Prolabore. Entendeu? Você vai ficar no zero, se cobrir só o custo. Mas a gente não quer só cobrir o custo, a gente quer cobrir o custo e ter uma margem de lucro. Então é assim que a gente vai formular o nosso preço. Então, o custo total mais quanto você quer ter de porcentagem de lucro é o que vai fazer você determinar o preço. Então, lucro, vamos fazer agora a equação inversa, né? Mas vendo de uma outra ótica. Lucro é a diferença entre a receita, que é o que você recebe, quanto você ganha, e a sua despesa, que é o que você gasta, que é o custo total. Então, a receita, que é quanto você ganha, menos a despesa, é o lucro. É a mesma conta, só que feita de outra forma. E a gente pode estipular esse lucro no montante geral da receita do mês ou o lucro em cada procedimento. E aí a gente precisa fazer uma coisa que é o cálculo da hora clínica. A gente precisa saber quanto custa por hora para a gente estar funcionando no consultório. Vamos entender esse cálculo. A hora clínica vai ser o custo total que você tem por horas trabalhadas. Então, vai pegar aquele custo total, que é o custo fixo mais variável, e vai dividir pelo número de horas que você trabalha. Por exemplo, você trabalha de segunda a sexta-feira, 8 horas por dia, então a gente tem aí 20 dias úteis, você vai trabalhar 160 horas por mês. Então, 160 horas trabalhadas, trabalhou só de segunda a sexta. Você vai ter um custo total de 6 mil. Então, se a gente tem um custo total de 6 mil, e aqui já está incluído Prolabore, custo fixo e custo variável, né? Prolabore é custo fixo. 6 mil, a gente vai dividir o custo por 160 e vai achar que o custo da sua hora clínica é R$ 37,50. Então, se você ficar parado,
custa R$ 37,50 a hora. Você está pagando do seu bolso. E aí, se a gente for fazer uma conta mais esmiuçada, a gente vai ter que R$ 37,50 é a hora e 63 centavos é o valor do minuto seu de trabalho. Então, vamos supor que você leve 25 minutos para fazer uma restauração em resina composta, 25 vezes 0,63, né, 63 centavos, a gente vai chegar ao cálculo de R$ 15,63 que custa esse procedimento, ou o tempo que você vai levar para fazer esse procedimento. Isso a gente está fazendo levando em conta o somatório do custo fixo e do custo variável. Eu não estou fazendo aqui, e aí eu já vi pessoas ensinando, mas eu não aconselho fazer, porque eu acho que a pessoa que fizer isso vai ficar maluca, contar quantas gotas de adesivo, quanto custa o adesivo, quantas gotas tem um adesivo, quanto sai cada gota do adesivo, quanto que custa cada resina, botou tanto de material de moldagem. Não, gente, se você for fazer essa conta, se você estiver se pegando nesse detalhezinho, já te digo logo, você está cobrando muito barato. Porque quando você faz um cálculo baseado nessas especificidades assim tão micro, é porque você está cobrando barato. Se você precificar por valor, e a gente vai chegar nessa parte, você vai ver que isso aqui é um valor irrisório. Custa R$ 15 a hora. Ou seja, ninguém cobra R$ 15 para fazer uma restauração em resina. Pelo menos eu acho que não. Vamos ver outro cálculo. Né? Aqui, então, 25, tá? R$ 15,63 foi o ponto de equilíbrio. Só que faltou determinar o lucro. Né? Aqui você pagou para trabalhar. Só que aqui agora você quer ter um lucro. Vamos supor que você queira um lucro de 10%, que é um lucro hiper mega baixo. Então, 15,63 mais 10%, que é 1,5, você vai chegar a 17,20. Então, R$ 17,20. Isso aqui já arredondando. Se você quiser um lucro de 100%, você vai somar 15,63 com 15,63. Você vai dobrar o valor disso daqui e você vai chegar no valor final do procedimento que você pode cobrar para ter um lucro de R$ 15. Mas também digo, você vai fazer um procedimento de R$ 15 para ter um lucro de R$ 15, você vai precisar rever algumas coisas. Então a gente vai precisar trabalhar outros fatores melhor. A ociosidade, só para vocês lembrarem, a ociosidade é um custo variável. Então quanto mais ocioso está o seu consultório, mais custa a sua hora trabalhada. Vamos supor, se o consultório funciona de segunda a sexta, mas você só trabalha quinta-feira, porque nos outros dias você está em outro lugar, ou você quer malhar, quer ler um livro, não quer trabalhar, só quer trabalhar quinta-feira. De segunda, terça, quarta e sexta, você tem um período de ociosidade. Então, a sua hora clínica vai ser feita com base na hora que você trabalha. Então, a sua hora clínica vai ser muito mais cara. Ela vai ser mais barata se você fizer as contas por todos os dias. Mas se você pegar só o quanto você trabalha, por isso que a gente tem que, se você trabalha sempre, fazer um bom trabalho de confirmação de consulta com os pacientes para que esses pacientes não faltem. Porque quando não falta, quando o paciente falta, é prejuízo. É prejuízo. É uma hora que você vai pagar e você não vai trabalhar, você não vai receber. Então, vamos para outro exemplo. Mesmo cálculo, só que a gente vai aumentar agora o nosso custo total. Então, você trabalha 8 horas por dia, de segunda a sexta-feira, são 160 horas no mês, 20 dias úteis, só que o seu custo é de 16 mil. O que pode ter aumentado aqui? Sei lá, de repente o Prolabore. Você aumentou seu Prolabore para 10 mil. E o resto dos custos era de 6 mil. Dividindo o custo por 160, vai dar R$ 100 a hora. E aí, se a gente for pegar por minuto, dá 1,67 o minuto. Então, aqui a gente já tem... Então, quanto maior é o custo que você tem, maior o custo total, né? Maior é o custo seu por hora. E aí você tem que entender isso para que você não cobre nada abaixo do valor do seu custo por hora. Ah, Antônio, mas eu cobro R$ 100 um procedimento e o outro eu cobro 300. Tá, um vai acabar compensando o outro. Mas você tem que entender qual é o seu ponto de equilíbrio ali que você não pode cobrar abaixo daquilo. Senão, uma hora lá na frente você vai ter prejuízo, porque você provavelmente vai ter horários ociosos e aí a conta não vai fechar no final do mês. Então, esse tipo de conta você tem que fazer.
Mas não deixe o preço ser o principal fator de decisão. Você tem que vender valor. O que é vender valor? É você agregar valor percebido ao seu tratamento, ao seu consultório, para que o cliente veja que vale mais a pena fazer com você do que com o seu concorrente, independente do seu concorrente cobrar mais barato que você. Porque não adianta. Vocês estão tendo uma formação de excelência, vão fazer cursos de excelência, trabalhar com materiais bacanas. Então, se vocês vão fazer tudo isso e vai chegar no final das contas e vão cobrar barato, não vale a pena. Você não pode cobrar a mesma coisa que um profissional que, de repente, não é especialista, um profissional que não trabalha com o mesmo tipo de material ou que não tem um consultório bacana como vocês. Entendeu? Então, quando você agrega valor, e eu vou mostrar como é que você pode agregar valor, você consegue cobrar um pouco mais. E o que é valor? Valor para o cliente é a diferença que ele percebe entre os benefícios e os custos. Então, valor é benefício menos custo. Então, quando a gente pensa nessa equação aqui, se a gente aumentar o benefício que o paciente vai ter, a gente pode aumentar o custo e mesmo assim ele vai ver o valor. Faz sentido? A gente aumenta o quanto a gente agrega de valor, e aí a gente pode aumentar quanto a gente cobra, e mesmo assim ele ainda vai ver que vale a pena fazer com a gente. E eu estou falando isso não é por didática, não é por... Eu estou falando isso por experiência própria, tá? Isso aí é assim é esse princípio que rege toda a nossa prática. Então, o que seriam os benefícios? Benefício é o serviço que você oferece. Então, você oferece um bom serviço, mais as facilidades que o cliente tem em ser seu paciente. Então, por exemplo, se a pessoa consegue marcar quando ela precisa, se quando ela liga ela consegue falar com você, se tem estacionamento perto, se tem ponto de táxi, ou ponto de ônibus, ou metrô, depende de onde você está localizado, se você tem um amplo horário de atendimento. Então, tudo isso faz com que você tenha uma facilidade e isso é um benefício para o cliente. Outra, o que é o custo? O custo é quanto ele paga para você, é o preço que você cobra, mais as dificuldades. Então, vamos supor, o paciente precisa voltar em você para fazer alguma coisa. Ah, não tem para hoje, só tem para daqui a um mês. Ou então, ele não consegue estacionar perto do seu... Toda vez que ele vai no seu consultório, ele não consegue estacionar, leva 30 minutos procurando uma vaga, e aí ele desiste. Tudo isso é custo. Quando o paciente vai no seu consultório, você está atrasado 1 hora e meia, 2 horas de atraso. Tudo isso ele vê para ele como um custo. O maior custo hoje que a gente tem é de tempo. A coisa mais valiosa que a gente tem é o tempo. Por isso que a gente diz que tempo é dinheiro. Ninguém quer perder tempo. Uma vez eu fui em uma consulta de um médico, sem brincadeira, estava marcado 1h30, ele me atendeu 4h30 da tarde. 4h30 da tarde. Eu não vou nem considerar, eu não sei qual é a questão, se marca um monte de paciente, se não marca, se ele que atrasa, se ele marca o tempo de consulta menor do que ele de fato oferece para o cliente. A consulta é boa, mas olha só essa questão de você ficar 3 horas esperando numa sala de espera. 3 horas, gente. 3 horas é quase como você voar daqui do Rio de Janeiro para Buenos Aires. Tem noção que eu fiquei parado numa recepção? Então, assim, bota tudo isso na ponta do lápis e vai vendo que isso tudo vira um preço. Então, por mais que você ofereça um benefício, se você tem muita dificuldade, e aí essa questão do atraso é um problema sério nos consultórios médicos, odontológicos, o que acontece? O paciente, mesmo que você, às vezes, nem cobre tão caro, ele vai fazer com outro, que atenda ele no horário, que seja pontual, que cumpra o prometido. Você falou para o paciente que o tratamento vai ficar pronto em 3 meses, você simulou com ele qual é o tempo. Oi. Professor, mas olha só, isso daí também tem uma... Você está falando com questão do horário de atraso, não julgando, tá? Quem é certo, se está certo, se está errado. Eu não adoto isso, até porque esse exemplo que você disse do médico atender 500 milhões de horas depois, do meu médico não vai ser, porque eu vou levantar e vou embora. Sim, pois é, por isso eu não voltei. Tempo é dinheiro. E né, um atraso ou outro de uns 15 minutos, meia hora, é até compreensível uma vez ou outra, mas não exageros. Que aí eu acho que já entra até na questão do respeito. Sim, com certeza. Mas tem muito profissional que acha que é um marketing errado, ao meu ver, é recepção cheia. Então, marca vários no mesmo horário que o paciente vai chegar e vai ver um monte de gente esperando e aquilo vai julgar, entre aspas, como sendo um profissional mais qualificado ou não.
quanto mais exclusivo for o serviço, melhor. O paciente vê mais valor nisso do que numa recepção cheia, você pode ter certeza. Com certeza, com Até certeza. porque quantas vezes você vai num restaurante e tá uma fila imensa, o restaurante é ótimo, mas a fila é imensa e você não fica, você vai para outro. Isso Com aí certeza. não tenha dúvida. Agora, as pessoas acham mesmo que ter uma recepção cheia vai mostrar para o paciente que ali é legal, que ali tem muita procura. Isso não significa nada. O paciente, hoje em dia, ele tem outras possibilidades de saber se você é bom ou não. A internet está aí para isso. Tem um monte de gente que acaba chegando na gente através das redes sociais, independente da recepção estar vazia ou não. Até porque se você separa um horário, e eu sempre falo com os pacientes que eu separo um horário maior do que o horário que eu acho que eu vou levar para fazer o procedimento. Por quê? Porque eu prefiro terminar e ficar esperando o próximo do que o próximo ficar me esperando. Então, mas isso tudo já está dentro do meu cálculo. A pessoa, quando vai fazer isso, tem que fazer isso já sabendo. Agora, só voltando à questão da recepção cheia, você imagina um atraso, e aí você pega numa recepção cheia, onde as pessoas... Fica igual a fila de banco. Você imagina, tem um paciente lá, impaciente, e aí ele começa a reclamar que você está atrasado, aí começa a falar com a sua secretária, começa a falar um monte de coisa. Esse paciente insatisfeito vai contaminar todos os outros pacientes que estão na recepção. Você não tenha dúvida. Até aqueles que já são fidelizados, eles vão ficar com a pulga atrás da orelha. Então, assim, é preferível você oferecer um serviço mais exclusivo, uma recepção menos cheia. Lógico que você vai ter paciente na recepção. Não tem como você tá totalmente vazio, a não ser que seja só você no consultório. Mas se você tem uma clínica onde tem outros profissionais, eventualmente vão se encontrar, mas não quer dizer que sejam todos seus também, né? Mas isso foi bom você salientar isso aí, porque é verdade. E a questão do médico, eu não voltei depois. Eu fiz aquela consulta porque eu já tinha ido longe para fazer aquela consulta, mas depois não fiquei mais, entendeu? Não era médico próximo, e já tinha aguardado muito tempo. E era um médico bom, mas não adianta, 3 horas, desculpa, não dá para esperar. Não tem como. Por mais que vocês sejam ótimos, o cliente não vai esperar vocês esse tempo todo. E aí, se a gente quiser entrar nesse mérito, tem várias maneiras da sua secretária chegar até os pacientes e avisar que você... Porque às vezes tem alguma intercorrência, às vezes o paciente de antes se atrasou e você acaba atrasando também, às vezes o paciente está marcado para fazer um procedimento, que aí ele vem com uma emergência que você não pode deixar de fazer aquela emergência. Então, assim, tem várias coisas, mas assim, a gente tenta minimizar ao máximo esse tipo de intercorrência para não interferir no andamento da rotina clínica. E aí, falando da questão de valor, eu botei o print, eu tampei o nome da paciente, né, a paciente lá do consultório. Esse foi um depoimento que ela deixou na rede social para a minha irmã. A minha irmã é a Ângela, ortodontista, atende criança também, né, e faz um trabalho de excelência. A gente tem como uma das metas, né, como um dos princípios nossos lá, a questão do acolhimento aos pacientes. Os pacientes têm que se sentir acolhidos. Então, olha só como é que a gente foi surpreendido, e isso é uma coisa totalmente espontânea dos pacientes. Então, ó, doutora Ângela, sem palavras para descrever a experiência que tivemos, desde que entramos no consultório, você acolheu o Caio com carinho, ganhando a confiança dele, a sua atenção em cada detalhe para que ele ficasse confortável, a sua didática em explicar cada passo do processo fez com que ele saísse daí pedindo para voltar. Achou super divertido ir ao dentista. Muito obrigado por tudo, bom saber que fiz a escolha certa para os meus melhores profissionais. Então, assim, repara como a mãe está muito atenta a tudo quando ela leva, aí, principalmente quem for trabalhar com pediatria, os pais estão muito atentos a tudo, e muito atentos a como a criança vai reagir a toda essa situação clínica, né, na ambiência clínica. Então, principalmente na pediatria, o acolhimento é muito importante. Para os adultos também, mas na questão com as crianças tem que se trabalhar muito isso. E aí a gente consegue. Esse aqui é paciente que vê valor. O paciente que vê valor, ele indica para outras pessoas, independente de quanto você cobra. Porque você não vai conseguir atender todo mundo. A gente tem aulas aí de segmentação de mercado, e você tem que escolher o público que você vai trabalhar. Se você escolheu trabalhar com aquele público, outro público, de repente, vai tentar fazer com você e não vai conseguir, por N fatores. E aí você escolheu trabalhar com uma faixa de público, você vai trabalhar em cima daquele público ali. O seu público-alvo é aquele. Por isso que dentro do mix de marketing, a gente tem um mercado-alvo lá no centro da estratégia. Então, o cliente,
cliente não se importa com preço, mas com o valor percebido. Então, preço, essa noção de preço e valor, que às vezes a gente até fala, usa como sinônimo, na verdade nem é. Preço é uma coisa, né? O que eu falei, preço é o que o paciente paga, valor é o que o paciente leva, a experiência. Então, o que a gente tem que fazer é encantar esses pacientes para que eles tenham uma experiência positiva em estar com a gente ali naquele momento. Então, assim, tem várias histórias dessa maneira aí de pacientes que percebem a questão do valor. Tinha duas senhoras que eu atendi, que, assim, a música que estava tocando na recepção, geralmente eu tenho um padrão de músicas, eu tenho uma playlist, eu gosto de música, eu nem gosto de música tão calma no consultório, ao contrário do que todo mundo imagina, que consultório tem que ter sempre aquela mesma musiquinha, aquela coisa tipo JBFM e tal, aquela música de elevador. E eu já tenho um outro padrão, eu já acho que a música tem que ser um pouquinho mais agitada, que eu acho que bota as pessoas mais para cima. As lojas fazem muito isso, né? Quando você entra numa loja, você se sente mais animado. Mas determinados procedimentos eu gosto de tranquilizar os pacientes com algumas músicas diferenciadas. E nesse dia, eu botei e entrou numa playlist e estava tocando uma música, era uma música católica, não é padrão do consultório botar, apesar de eu ser católico, eu não boto esse padrão de música, mas nessa semana entrou essa playlist e a minha secretária veio falar, elas estão cantando na recepção. As duas pacientes, as duas senhoras já devem ter seus 80 anos, uma irmã foi acompanhar a outra, isso foi esse ano agora, no começo do ano, elas estavam cantando e emocionadas, depois elas vieram me abraçar, que aquela música que elas ouviram ali foi uma música que tocou, que era uma mensagem que ela precisava ouvir naquele momento. Então você vê que às vezes o acaso leva você a ouvir alguma coisa, ou aconteceu e aquilo tornou uma experiência, você via a paciente emocionada no momento que ela entrou para a consulta, e isso foi muito bacana. Quando eu botei uma televisão no consultório, eu contei essa história, não sei se tem algum aluno que ouviu isso, se tem algum aluno lá da Universo que ouviu essa história lá na faculdade, isso foi ano passado. O paciente, eu botei uma televisão no consultório, botei Netflix, tem tudo lá bonitinho, e o paciente pode escolher o que ele vai assistir durante o tratamento. Isso agrega valor. E aí eu perguntei para o paciente, ele falou, mas posso assistir o que eu quiser? Pode. O que você quiser, você que manda. Ele, não, mas escolhe o que você quiser. Eu falei, não, eu não vou assistir, quem vai assistir é você. A minha concentração está aqui no tratamento que eu estou fazendo. Ele falou, olha, rapaz, eu estou fazendo hoje 40 anos de casado. Eu já fui bailarino, minha esposa bailarina, a gente se conheceu numa peça de balé do ano tal, e eu não vou me lembrar o nome da companhia agora, era um nome diferente, aqui do Brasil, uma companhia brasileira. Rapaz, e o espetáculo era esse nome assim, assim, assado, eu nunca me esqueci. Bota no YouTube aí, vê se tem esse espetáculo. Aí eu joguei no YouTube e achamos o espetáculo. Devem ter sido colocados de VHS, botaram lá. Rapaz, o cara ficou muito emocionado. Ele fez a consulta inteira emocionado de no dia do aniversário dele de casamento, ele está no dentista ouvindo, assistindo, né, na verdade, o espetáculo que ele viu 40 anos atrás, quando ele conheceu a esposa dele. Nota que a gente não está falando de dente, a gente está falando de experiência. Isso é uma experiência que eu tenho certeza que ele contou para outras pessoas quando chegou em casa. Contou para o filho, contou para a esposa, contou para algum amigo. Por quê? Porque é algo que o paciente não está esperando. Então, quando isso acontece, a gente supera a expectativa do paciente. As pessoas acham que vão ao consultório e vão encontrar sempre a mesma coisa. E, de fato, elas encontram praticamente sempre a mesma coisa porque as pessoas não se preocupam com isso. Só que a gente precisa fazer diferente. Lembra da questão do criar? Então, vamos fazer diferente. Vamos colocar isso e vamos fazer com que os pacientes vejam valor naquilo que a gente está fazendo. Faz sentido, né? Isso é muito bacana, gente. É muito gratificante. Agora vamos ver aqui, ó. Dá para a gente agregar valor de várias maneiras. A gente já está indo pro finalzinho da aula. Ó, pro finalzinho não, mas já estamos caminhando. Como é que vocês agregariam valor para vender essa espiga de milho, gente? Eu vou mostrar depois a resposta que eu quero, mas tem várias maneiras. Como é que vocês agregariam? Quem tem alguma ideia? Vocês vendem milho, não são dentistas, vocês têm a barraquinha de milho,
e vocês precisam vender essa espiga de milho. Como é que vocês fariam? Sugestões, hein? Quem vai à praia já viu várias maneiras, né? Mas vamos lá. Passa manteiga em cima. Tem gente que passa manteiga em cima. Tem gente que pega, bota num pratinho, né? Tira do Eu já vi no potinho. No potinho, serve no potinho, cobra mais caro, porque botou no potinho, né? Então, tem gente que não gosta de morder. Tem gente que não gosta de morder, tem gente que prefere comer com a colher, às vezes criança, eu vejo muita criança na praia comendo com potinho, mais do que adulto, e isso é uma maneira. Mas eu vou mostrar uma outra maneira aqui. Olha só que barato. Dá uma olhada aqui, vocês estão lendo? Milho, R$1,50. Com fio dental, R$2. Repara, isso daqui é uma barraquinha de milho. Essa imagem aqui eu achei pelo Google. Eu não sei de quem é essa imagem, mas eu achei ela no Google. Você entende que a maior parte das pessoas, olha só como essa pessoa provavelmente nunca estudou marketing na vida, ela pensou no seguinte: não me pergunte como é a asepsia do fio dental, tá? A gente não está falando disso. Mas vamos pensar na ideia. O milho é R$1,50. A pessoa compra o milho, o que acontece depois? Às vezes agarra um pouquinho, né? Então, o que pode fazer com que a pessoa não coma o milho? Ela não querer ficar com alguma coisa agarrada no dente. Correto? E aí, o que ele fez? Vamos oferecer o milho. E isso aqui, gente, ó, foi apresentado no Festival de Empreendedorismo do Senai. Então, isso daqui é visão. Provavelmente, ele conseguiu impactar outras pessoas. No centro do Rio, eu não conheço, mas ele dá até palestras, tem o Davi, né? O David, The Camelot, como ele chama, que tem um camelô, que ele não chama de camelô, ele é um camelô de balas, ele fez vários serviços ali, que ele entrega as balas, ele faz tudo diferenciado. E hoje o cara está dando palestra de marketing. Ele criou várias maneiras. Na verdade, ele fez uma coisa que o conselho não permite, há muito tempo ele fez isso, e tem vídeos dele falando isso no YouTube. Ele fez uma parceria com uma clínica, ele botou um anúncio, porque muita gente ficava criticando ele, que ele vendia bala e que isso prejudicava a dentição das pessoas. Né? A saúde bucal das pessoas ficava prejudicada porque elas estavam consumindo a bala dele. Aí ele falou, então tá, vou pegar aqui no centro do Rio alguma clínica que queira fazer uma parceria. Aí, fez um cartão de fidelidade, nota que isso não é permitido, tá, gente? Pelo CRO. Né? Eu não sei qual a clínica que fez, mas ele não sabe disso. E ele fez uma parceria lá com a clínica, eu acredito que não seja possível, né? Fez a parceria e, tipo, o Davi suja, mas depois ele manda limpar. Era o slogan da campanha dele. Então, a pessoa chupava a bala e depois ela ia lá e fazia a limpeza. Depois de comprar tantas balas, preenchia lá um cartão de fidelidade e ganhava uma limpeza numa clínica. Assim, entre a viabilidade e a criatividade tem um abismo aí, né? Não se pode fazer isso, mas foi feito. Não sei se, pelo menos a ideia foi feita, não sei se chegou a executar a ideia, né? E também não sei se isso, há quanto tempo faz isso. Mas foi criando. Então, assim, a cabeça tem que criar soluções. Então, quando a gente fala do nosso serviço, quando a gente pensa em agregar valor, de criar uma experiência positiva para os pacientes no consultório, a gente tem que pensar no seguinte: caramba, já são 6 horas, agora que eu vi a hora. Confiança é melhor que preços baixos. O paciente ele só vai fechar o tratamento com você se ele confiar naquele plano de tratamento que você passou para ele. Então, confiança é melhor do que você cobrar preços baixos. Para a gente fechar a última parte aqui, são estratégias de diferenciação. Como é que você pode diferenciar? Primeiro, vamos entender o que é diferenciação. Diferenciação é o ato de você desenvolver um conjunto de diferenças significativas para distinguir a sua oferta da concorrência. Essa definição é a definição do Kotler, do Philip Kotler, do ano de 2000, que é para você poder se diferenciar. E toda vez que você for se diferenciar, na visão do cliente, são os aspectos não clínicos que vão fazer toda a diferença. Então, o cliente ele tem que perceber a diferença de um consultório ou de uma clínica para outra, e quando ele vai pensar nisso, ele não vai pensar no aspecto clínico.
Por quê? Porque quando você marca consulta com o médico, ou quando você marca consulta com o dentista, você já imagina que ele seja bom. Senão você não tomaria a atitude de marcar uma consulta com ele. Não é? E a gente já falou que ser bom tecnicamente é obrigação. Ser bom tecnicamente não diferencia ninguém. Então, não apenas, né, diferencia. Lógico que se você não for bom tecnicamente, aí você está perdido, você não vai ficar no mercado. Mas você sendo bom, você precisa se diferenciar de outras formas, porque tem muita gente boa. Então, como é que você vai agregar valor? No atendimento que você presta, nos serviços que você oferece, se você tem uma gama de serviços maiores, no ambiente que você proporciona, no acolhimento, nas instalações, se você tem equipamentos modernos no seu consultório, se o paciente consegue ver isso como algo que agrega para ele, no relacionamento que você tem com esse cliente. Hoje a gente tem muitas ferramentas para isso, no treinamento do cliente para adaptação ao novo serviço, por exemplo, o paciente que fazem uso de próteses, pós-cirurgia, como é que você faz um acompanhamento pós-cirúrgico do paciente, o paciente que de repente está usando um alinhador, está com uma dificuldade de adaptação, de repente você vai e você tem que prestar esse treinamento, né? Dizer como o paciente vai se adaptar àquela nova situação. Na conduta perante reparos ou repetição de serviço, então se você precisar repetir, você acabou de fazer um procedimento, fraturou, ou por culpa sua, ou por culpa do paciente, como é que você lida quando o paciente entra em contato para pedir essa repetição? Então, a gente precisa conseguir se diferenciar para que a gente se posicione melhor, consiga ter uma saúde financeira boa no consultório e venha se destacar. E aí, como é que você consegue criar essa estratégia? Eu e o Rodrigo, a gente criou 10 passos para qualquer tipo de negócio, seja um negócio físico ou virtual, seja um consultório médico, odontológico, ou qualquer outro tipo de negócio, ou que venda até produto, como é que faz para você implementar uma estratégia? Então, são 10 passos. Primeiro passo, vender é um processo contínuo e estratégico. E aí, a gente tem que entender que o dentista também vende. Uma vez eu vi uma palestra do Plínio Tomás, também é um cara fera, é um dos que me inspirou aí no marketing em odontologia, que ele tinha uma palestra que se chamava Dentista Também Vende. Porque a maioria das pessoas acha que dentista não vende. Quando você passa um plano de tratamento para o paciente, você está vendendo o seu serviço para ele. E a venda é um processo contínuo e estratégico. Por quê? Porque eu quero que o paciente faça um tratamento comigo, mas eu quero que depois ele volte para fazer outros tratamentos comigo. Volte para fazer o acompanhamento das facetas que ele fez, volte para fazer o acompanhamento pós-ortodontia. Então, você precisa entender que vender é um processo contínuo estratégico, tem que ter conhecimento do seu produto ou serviço, no nosso caso aqui, conhecimento profundo sobre o serviço que você oferece, e a sua equipe também, porque a sua secretária, a sua assistente, ela precisa saber, porque é ela que vai passar algumas informações, obviamente que não sobre o tratamento, mas alguma dúvida inicial do paciente, ela vai receber essas perguntas e ela tem que saber tirar. Você tem que conhecer o seu mercado e o seu negócio, então você tem que conhecer como é a gestão de uma clínica, conhecer como é o mercado onde a sua clínica ou seu consultório está inserido, conhecer muito bem o perfil de cliente que você está atendendo, né, o que você busca também atender no seu consultório, observar cada tipo de cliente, aí tem técnicas que a gente pode usar para ajudar no momento de você conseguir ser persuasivo na comunicação do paciente, entender que aquele tratamento é importante para ele e ele fechar com você e não fechar com o concorrente, porque tem muita gente que às vezes passa um plano de tratamento para o paciente correto, plano correto, mas no momento ele gagueja, ele não está 100% seguro do preço que ele está cobrando, ou então são pessoas mais introvertidas, então são pessoas que não conseguem passar segurança. Se o paciente não vê segurança em você, ele não vai fechar o tratamento com você. Não tem jeito. Então você precisa que o paciente veja segurança em você, que aí ele vai confiar e vai fechar. Ter sempre empatia, a questão da gente se colocar na posição do outro, ouvir o cliente, entender que nem sempre a venda acontece na primeira oportunidade, nem sempre a venda vai acontecer, então nem sempre o paciente vai te procurar, às vezes ele te procura querendo um determinado procedimento, por exemplo, o paciente pode te procurar para fazer lentes de contato, mas dependendo do valor que você cobra, né, do preço que você cobra, naquele momento ele não pode fazer,
mas quando ele te procurar depois, pode ser que ele faça. Ele vai se preparar para fazer aquele tratamento. Escutar mais e falar menos. Às vezes tem colegas que falam muito na hora que precisa ouvir mais o cliente, a gente precisa ouvir, principalmente na primeira consulta, a atenção que a gente dá ao paciente na primeira consulta, quando a gente entende tudo que ele já passou com outros tratamentos, com outros colegas, e a gente consegue, com isso, elaborar um plano que seja adequado às necessidades dele, a gente precisa escutar mais e precisa falar menos, porque a gente gosta muito de falar, mas a gente precisa deixar o paciente falar. O nono passo é superar as expectativas dos clientes, e aí a gente tem que ter a criatividade aqui, com a base no tipo de cliente que a gente atende, para que a gente possa superar a expectativa dele. E, por último, entender como é que a gente vai divulgar o negócio para a gente poder ter mais clientes, fechar mais vendas, fechar mais tratamentos. Então, esses 10 passos, a gente transformou num curso, é a metodologia do curso, que eu já tinha conversado com a professora Ângela, né? É um curso que se chama Venda Mais. Ele é um curso totalmente online, 100% online, dividido em 6 módulos, com mais de 40 aulas gravadas, totalizando aí mais de 8 horas de aula. É um curso que tem certificado, a gente dá o certificado. As aulas são gravadas, então como as aulas são gravadas, você pode assistir quando e onde quiser, quantas vezes quiser, parar, assistir de novo. Então toda essa metodologia dos 10 passos está toda explicadinha nesse curso, que ferramentas que a gente vai usar, como é que a gente pode usar o mix de marketing, como é que a gente vai usar a análise SWOT para a gente estabelecer pontos fortes, pontos fracos do consultório, verificar as oportunidades e ameaças, outras ferramentas que a gente pode ter aí nessa questão de fechamento de vendas também, que são muito importantes. Então, ele é um curso todo online e tem suporte para as dúvidas com a gente, com os professores, comigo e com o Rodrigo. Então, tem um e-mail de suporte. Quem acaba conhecendo a gente pela rede social, acaba tendo suporte pela rede social. Tá? A Natália está aí, que já é nossa aluna do curso também, é dentista e é aluna do curso Venda Mais. Não sei se ela ainda está na aula, mas ela é aluna do curso também. E foi minha aluna lá na Universo. Então, é um curso que serve para todas as áreas e serve muito para profissional da área da saúde. A gente tem muitos dentistas fazendo, médicos também fazendo, de diversas especialidades. Então, é um curso que se adapta bem a todos os tipos de necessidade. Eu botei aqui que a gente, além de toda essa metodologia, ainda tem 10 bônus, vou passar rapidamente por eles. O bônus 1 é uma aula bônus que fala o ciclo da venda perfeita, mostra como é que a gente estabelece uma venda bacana. A aula 2 é para estabelecer um negócio na internet. Então, como é que a gente precisa fazer para que o nosso consultório esteja na internet da maneira certa? Mais alguns bônus. Todo o material dos slides, eles compõem o manual do aluno. Então, tudo que está nos slides os alunos recebem em PDF. E a gente tem mais alguns e-books. Tem um e-book de marketing nas redes sociais, Facebook e Instagram, um e-book com técnicas de fechamento em vendas, um e-book com 15 dicas de livros para empreendedores, né, com nossos comentários sobre cada livro. Isso aqui é muito bacana, que é uma planilha para post nas redes sociais, para vocês baixarem e fazer o cronograma de qual postagem que vai fazer nas redes sociais. No bônus 8, todas as atividades práticas que são feitas ao longo do curso, então vocês conseguem praticar aquilo que está sendo ensinado. O bônus 9 é o grupo VIP de alunos no Facebook, e o bônus 10 é o certificado de conclusão de participação no curso. Então, é um curso que ajuda, a gente já tem pessoas que já conseguiram chegar até o final do curso. É um curso que a gente lançou não tem muito tempo. A gente não está anunciando esse curso. Com as lives que a gente fez agora há pouco tempo, a gente acabou abrindo vagas para quem quisesse entrar, até porque a gente dá suporte para quem estiver no curso, então a gente não abre sempre. Aqui e eu falei no começo que para esse vídeo, talvez alguns de vocês até conheçam já, eu vou até aumentar o volume aqui para poder passar, porque eu vejo, principalmente dentro da nossa classe, muita gente reclamando que não consegue ter sucesso, não consegue ter paciente, não consegue ser bem remunerado, porque o convênio paga pouco, porque eu sou explorado, mas não quer fazer nada de diferente. A pessoa só quer ficar reclamando, e aí a gente pensa, eu até fiz um post no outro dia no meu Instagram, que eu botei, gaste energia com aquilo que te joga para cima. Então, assim, a gente precisa gastar energia e usar a criatividade a nosso favor.
Não adianta só reclamar. Se você ficar reclamando, isso não vai trazer nada de positivo para você. Então a gente tem que pensar, o que eu posso fazer de diferente? E aí esse vídeo aqui, apesar de não ter uma conotação disso, mostra como às vezes a gente está fazendo a mesma coisa sempre, da mesma maneira, e se a gente mudar alguma coisinha, o reflexo que isso vai ter, principalmente quando a gente apela para o emocional, e o reflexo que isso tem positivo no nosso consultório. Vamos ver o vídeo. What did you do to my son? I wrote the same, but different words. Thanks, love. Viu? Às vezes a gente precisa mudar. Alguém já conhecia esse vídeo? Alguém já conhecia, não? Eu nunca tinha visto, não. Não. Às vezes a gente precisa mudar, às vezes, uma coisinha para que a gente consiga ter um resultado, entende? Não dá para a gente ficar no mesmo lugar fazendo as mesmas coisas e reclamando e não conseguindo. A dica que eu dou final para vocês, antes de eu finalizar, já botei até o slide de finalizar aqui a aula, busquem sempre o conhecimento, sejam o melhor que vocês puderem tecnicamente, mas se vocês assumirem a missão de ter um consultório, busquem todo o conhecimento que vocês puderem para poder fazer uma gestão, uma estratégia de marketing, invistam nisso também, porque faz toda a diferença no resultado final. Eu tenho consultório há 17 anos, né, desde 2003, e não me arrependo de todo o investimento que eu fiz nisso. Invisto nos cursos técnicos de odontologia, não paro disso, dou aula disso, mas a gente precisa ter conhecimento e habilidades complementares. Isso que faz a diferença hoje. Então, eu estou muito feliz de estar aqui falando com vocês, estou muito feliz de ter passado... A gente tinha combinado 1 hora, eu acho que eu falei 1 hora e 2 horas, né? A gente começou quase 4h30, 2 horas, mas para mim foi incrível, eu gosto de falar, se me deixar eu fico falando aqui 4 horas sobre isso. E, Ângela, foi um prazerzão aí falar com vocês, aqui estão meus contatos, para quem quiser, me segue, manda mensagem que eu dou as informações que vocês precisarem lá. Quem quiser o link do curso também, manda por direct que eu mando para vocês conhecerem o programa e decidirem se vale a pena fazer ou se vocês estão no momento certo para fazer, tá? Mas o curso é bem bacana. Então, Ângela, brigadão aí pela oportunidade. Ano passado não deu, mas esse ano deu e estamos juntos, né? Eu gosto sempre de acabar as palestras com esse vídeo, porque as pessoas gostam muito de reclamar, mas elas não gostam de tentar mudar, e a gente precisa mudar. Eu acho que essa é a mensagem. E nessa... alguém tem pergunta. Maitê. Tem, olha lá, agora... Maitê. Oi, boa noite. Eu queria meio que tirar uma dúvida. Diga. Eu queria saber sobre a identidade visual, né? Porque hoje em dia existe muito esse apelo da estética visual
de como que a clínica se apresenta, ou o profissional, né, se apresenta nas redes sociais, enfim. Eu queria saber se essa identidade visual ela está vinculada com o marketing ou se é um processo à parte. Não, tá totalmente vinculada com marketing. Você tem que criar. Primeiro, você tem que entender quando você fizer. É porque a estratégia é mais macro. Hoje a gente falou aqui de uma coisa mais voltada para a parte de precificação, né, de agregar valor. Duas coisas. Se você for ter um consultório, pessoa física, você não vai poder ter um nome fantasia. Você vai precisar ser uma pessoa jurídica, você vai ter que ter um CNPJ, vai ter que montar uma clínica, e aí você vai poder ter um nome fantasia. Mas isso não te impede, sendo pessoa física, de criar uma logo bacana com o seu nome. Você pode ter o seu nome como dentista e criar uma logo bacana, vai ter e tal. Mas isso tem que estar dentro do seu posicionamento, qual é o seu posicionamento? Ontem eu estava ajudando um colega depois que ele assistiu algumas lives nossa, minha e do Rodrigo, não sei se o Rodrigo está aí, se ele tiver ainda, dá um alô para ele. E ele falou, cara, eu sou professor particular e estou parado, eu não tenho mais contato com as pessoas, eu estou em casa. Eu falei, por que você não faz isso pela internet? Ele, cara, mas nunca pensei nisso. Aí ele começou a assistir as lives que a gente deu, e aí ontem eu estava ajudando ele a elaborar essa proposta de valor dele, né, é um amigão nosso também de colégio, de 30 anos, de criar uma logo, mas a logo tem que estar comunicando com a sua proposta de valor. Então você tem que entender. Então o que eu estava falando, a gente estava ontem dando uma ajuda, mas a sua logo que você vai criar, a sua imagem como marca, ela tem que estar fundamentada em todo o processo de valor que você vai criar. Então, assim, as cores que você vai usar, que posicionamento você vai querer, se você vai atender que tipo de público, classe A, B, C, D, se você vai atender criança, a sua imagem como marca vai ser diferente do que se você estiver atendendo um público premium, se você vai atender, entende? Agora, uma dica que eu vou dar, se possível, fujam dos dentinhos nas logos de vocês. Primeiro que a nossa profissão não trabalha mais só com dente, né? Acho que isso aí já está claro. E segundo que eu já escutei, a primeira vez que eu escutei isso foi na primeira palestra de marketing que eu participei, do professor Roberto Caproni, e eu ainda fazia 2 faculdades na época, e quando eu entrei lá para assistir essa palestra do Roberto Caproni, foi uma das coisas que ele falou, foge do dentinho, tira o dente. Quem tem logo com dente, tira esse dente aí da logo. Primeiro que isso dá um aspecto que não valoriza a sua marca, não sei se tem alguém que tenha, aí tem gente que bota dentinho com a escova, aí pega aquele dentinho do Google, aí vai e bota, gente, pelo amor de Deus, quanto mais personalizado em cima da marca de vocês, e da proposta que vocês quiserem, melhor. E aí, qual cor que você vai usar? Aí, para criar, seria interessante quando vocês forem criar uma marca, é porque a gente tem um estudo disso. Seria interessante vocês conversarem. Eu vejo muita gente, assim, que lá da própria faculdade de odonto, que conhece amigos, tem amigos da faculdade de publicidade e tal, pede uma ajuda para eles para criar alguma coisa que seja bacana. Porque tem muitas logos que são ruins, e a logo talvez seja o primeiro contato da pessoa com a sua marca aí, em determinado momento. Então você vai saber, se você vai trabalhar com criança, é um tipo de logo, se você vai trabalhar com classe A, premium, é outro tipo de logo. Você pode ver pelas marcas, que, por exemplo, marcas premium, de repente elas usam que cores? Que cores que vocês acham que algumas marcas premium usam? Preta, prata, dourado... Aí a Maitê já respondeu. Então depende muito do público que você vai atender. Aí quando você cria uma logo, de repente, uma logo que está muito em voga até para um público mais elevado, um tipo de cor é a cor roxa também. Então assim, mas dentre a roxa e a preta eu ainda prefiro a preta. Então, e que é até a logo, a cor da logo da nossa clínica, né? A gente tinha uma proposta, a nossa logo era azul, a gente reformulou toda a nossa proposta, e aí a gente mudou para o preto. E quando mudou para o preto, a coisa que eu mais ouvi no consultório era como a marca de vocês ficou chique agora. Eu mudei a cor e mantive as mesmas nuances da marca, modifiquei, modernizei, lógico, de 2003 até 2019, são 16 anos, e aí a gente modificou e trouxe essa questão da
da cor preta no uso. E assim, foi unânime, todos os pacientes comentaram como ficou mais chique a marca. Então, e os pacientes gostam, né? Então, isso é bacana. Já estava na hora, a gente já estava para reformular há muito tempo, e aí a gente mudou depois. E não tem dentinho, tem listras. Respondi sua pergunta, Maitê? Sim, obrigada. Boa Nada. noite. Boa noite para você. Obrigado aí por ter participado.